Repita isso por 21 dias e o universo vai começar a se curvar a você. Existe um fenômeno peculiar que atravessa gerações. Pessoas esforçadas, disciplinadas, que consomem conteúdo de desenvolvimento pessoal há anos, mas permanecem presas nos mesmos padrões de resultado. Elas fazem tudo certo. Estudam, trabalham, se exercitam, até mesmo praticam gratidão, mas sentem como se houvesse um freio de mão invisível impedindo qualquer mudança real. Por que certas pessoas parecem fluir naturalmente em direção ao que desejam, enquanto outras, mesmo com o dobro do esforço, vivem em um estado perpétuo de quase lá? E o que realmente acontece quando alguém insiste no mesmo pensamento, no mesmo ritual mental, todos os dias por 3 semanas? Se você busca entender a mecânica por trás da sua percepção e quer retomar o comando da sua energia mental, inscreva-se. Aqui, investigamos o que a maioria apenas sente, mas não explica. Aviso: este documentário utiliza imagens geradas por IA para fins ilustrativos. Embora o visual seja sintético, o conteúdo é fruto de uma pesquisa rigorosa, baseada em fontes científicas, psicológicas e comportamentais reais. Fontes na descrição. É 3 da manhã e você acorda com aquela sensação familiar. O peso específico de uma mente que não consegue descansar. Não é insônia comum. É como se houvesse um motor interno funcionando em marcha lenta, processando os mesmos problemas, revisitando as mesmas preocupações, alimentando o mesmo ciclo de pensamentos que você já conhece de cor. Você fecha os olhos, mas a mente continua rodando o filme da sua vida atual, e por alguma razão, sempre o mesmo filme, com os mesmos personagens, os mesmos dilemas, os mesmos finais previsíveis. Há décadas, uma ideia simples circula em livros de autoajuda, workshops de desenvolvimento pessoal e vídeos motivacionais. Repita uma prática por 21 dias consecutivos e algo fundamental muda na sua realidade. A premissa é sedutora, porque promete que a transformação não depende de talento excepcional, sorte ou recursos extraordinários. Apenas consistência, 21 dias de repetição e o universo, dizem, começará a conspirar a seu favor. O problema é que a maioria das pessoas que tentam essa abordagem falham, não por falta de disciplina, mas porque estão operando com uma compreensão incompleta do que realmente acontece durante essas 3 semanas. Elas tratam a repetição como um ritual mágico, quando, na verdade, estão lidando com um dos mecanismos mais poderosos e mal compreendidos do sistema nervoso humano, o filtro de atenção. O cérebro humano processa cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas a consciência consegue registrar apenas 40. Isso significa que você está constantemente perdendo 99,9% da realidade ao seu redor. Não por deficiência, mas por design. Se você tentasse processar conscientemente tudo o que o ambiente oferece, cada som, cada movimento periférico, cada mudança de luz, cada sensação corporal, cada pensamento passageiro, simplesmente entraria em colapso. O cérebro evoluiu para ser um editor implacável da experiência. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Esse editor não é neutro. Ele tem preferências. Ele prioriza aquilo que você considera relevante, importante ou ameaçador. E a forma mais eficaz de convencer seu sistema nervoso de que algo é relevante é repetição consciente. Quando você foca deliberadamente em algo, uma oportunidade, um objetivo, uma nova versão de si mesmo, por tempo suficiente, o cérebro começa a reorganizar suas prioridades de atenção. Os pesquisadores chamam isso de sistema de ativação reticular, uma rede de neurônios responsável por determinar o que merece chegar à sua consciência. É como se você tivesse um assistente interno que decide quais e-mails chegam à sua caixa de entrada principal e quais vão direto para o spam.
A repetição diária de um foco específico é, essencialmente, uma forma de treinar esse assistente. Maxwell Maltz, o cirurgião plástico que inadvertidamente criou o mito dos 21 dias, observou algo fascinante em seus pacientes. Aqueles que passavam por cirurgias de reconstrução facial levavam algumas semanas para se acostumarem com a nova aparência. Não era apenas adaptação física, mas um processo neurológico de aceitação. O cérebro precisava de tempo para parar de rejeitar a nova imagem como estranha ou incorreta e começar a tratá-la como normal. Maltz não estava falando de manifestação cósmica. Estava documentando um fenômeno neurobiológico. O tempo necessário para que novos padrões deixem de ser tratados como anomalias. O interessante é que esse mesmo princípio se aplica não apenas à imagem corporal, mas a qualquer mudança de padrão mental ou comportamental. Quando você repete uma afirmação, uma visualização ou um ritual de foco por vários dias consecutivos, está essencialmente hackeando esse sistema. Está dizendo ao seu filtro de atenção: isso é importante, preste atenção nisso. E conforme os dias passam, algo sutil, mas poderoso acontece. Você começa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram filtradas como irrelevantes. Você começa a agir de forma ligeiramente diferente, porque sua percepção do que é possível mudou. Você começa a fazer escolhas que antes nem passariam pela sua cabeça. O fenômeno é tão consistente que muitas pessoas interpretam como evidência de que o universo está respondendo. Na verdade, é o contrário. Você está finalmente respondendo ao universo, percebendo sinais que sempre estiveram disponíveis, mas que seu antigo padrão de atenção ignorava sistematicamente. Pense em quando você decide comprar um carro específico. De repente, você começa a ver esse modelo em todo lugar. Não é porque aumentou a população de carros desse tipo da noite para o dia. É porque seu cérebro agora considera essa informação relevante. O mesmo acontece com oportunidades, ideias, pessoas e possibilidades quando você treina sua atenção para focar consistentemente em uma direção específica. Mas há uma tensão real aqui. E ela explica por que tanta gente abandona a prática antes dos 21 dias. Nos primeiros dias, a mente resiste. Ela trata o novo foco como invasão, como algo artificialmente imposto sobre seu padrão natural de preocupação. É comum sentir que a repetição é forçada, estranha, até mesmo ridícula. Essa resistência não é sinal de que a prática não funciona. É sinal de que está funcionando. Você está encontrando a inércia do velho eu. A questão é que a maioria das pessoas interpreta essa resistência como evidência de que isso não é para elas. Ou, não adianta mesmo. Abandonam justamente no momento em que o cérebro está começando a ceder. É como parar de fazer exercício físico exatamente quando os músculos começam a se adaptar ao estímulo. Mas o que pouca gente percebe é que essa resistência inicial não é falta de disciplina ou força de vontade. É algo mais profundo na forma como o sistema nervoso processa mudanças. Vamos entrar nessa camada agora. Por volta do 10º dia, algo interessante começa a acontecer. A repetição que antes parecia artificial começa a ganhar uma qualidade diferente. Não é mais algo que você está se forçando a fazer, mas algo que o corpo começa a reconhecer como parte da rotina. É nesse ponto que muitas pessoas relatam uma mudança sutil na qualidade da experiência. A prática deixa de ser esforço consciente e começa a ser automatismo. O que está acontecendo neurologicamente é fascinante. Cada repetição está literalmente criando e fortalecendo conexões neurais. O cérebro é um órgão adaptativo. Ele muda sua estrutura baseado no uso. Neurocientistas chamam isso de neuroplasticidade, e é um fenômeno tão poderoso
que pode reorganizar completamente a forma como você processa a realidade. Quando você repete um pensamento, uma intenção ou uma visualização todos os dias, está essencialmente esculpindo novos caminhos neurais. No início, esses caminhos são como trilhas frágeis em uma mata fechada. Cada repetição é como passar por essa trilha novamente, tornando-a um pouco mais clara, um pouco mais definida. Com o tempo, a trilha vira estrada, a estrada vira autopista. E quando isso acontece, o que antes exigia esforço consciente, agora flui automaticamente. Mas há uma camada ainda mais profunda, a química emocional. Cada padrão de pensamento ativa um coquetel específico de neurotransmissores e hormônios. Quando você vive em padrões de preocupação, ansiedade ou frustração, está literalmente banhando o corpo em cortisol, adrenalina e outras substâncias do estresse. Com o tempo, esse coquetel químico não é apenas uma resposta, ele vira identidade. Seu corpo passa a esperar esses estados emocionais como normais. A repetição consciente de um foco positivo ou construtivo não é apenas mudança de pensamento, é mudança de química. Práticas de gratidão, por exemplo, estão associadas a aumentos mensuráveis de serotonina e dopamina. Visualização combinada com planejamento ativa, circuitos de recompensa que motivam a ação. Meditação regular reduz marcadores inflamatórios no sangue. Não é placebo, é farmacologia interna. Aqui está onde o conceito popular de Brenergia ganha uma base científica. Quando as pessoas falam sobre mudar a frequência ou elevar a vibração, estão descrevendo, sem saber, mudanças mensuráveis no estado bioquímico do corpo. A sensação subjetiva de energia alta corresponde a níveis otimizados de neurotransmissores associados a bem-estar, clareza mental e motivação. A sensação de energia baixa corresponde a desequilíbrios bioquímicos associados à depressão, ansiedade e fadiga. A repetição de práticas específicas por 3 semanas não é tempo suficiente para criar mudanças permanentes, mas é suficiente para gerar evidências internas de que a mudança é possível. É como um período de teste onde o corpo experimenta um estado diferente de operação. E uma vez que você sabe como é se sentir diferente, mais claro, mais motivado, mais confiante, fica muito mais difícil aceitar o antigo padrão como normal. Se esse padrão faz sentido para você, considere se inscrever para acompanhar as próximas investigações. Mas existe um fenômeno ainda mais intrigante: profecias autorrealizáveis. O sociólogo Robert Merton descobriu que crenças podem criar comportamentos que tornam a crença verdadeira. Se você acredita profundamente que está mudando, começa a agir como alguém em processo de mudança. Você se expõe a situações diferentes. Você toma riscos calculados que antes evitaria. Você persevera em face de obstáculos que antes o fariam desistir. Não é o universo se curvando. É você parando de se curvar diante das próprias limitações autoimpostas. Porque o maior obstáculo para a mudança quase nunca é externo, é a repetição automática do velho eu. A mente que diz, isso não vai funcionar, isso não é para mim, eu sempre fui assim mesmo. 21 dias não é um número mágico. Pesquisas mais recentes, como as de Philippa Lally, mostram que a formação de hábitos varia drasticamente, às vezes 18 dias, às vezes 250. Mas há algo simbolicamente poderoso nessas 3 semanas. É tempo suficiente para atravessar a fase inicial, onde a mente trata a nova prática como invasão. É tempo suficiente para que o corpo comece a reconhecer um novo padrão químico como familiar. E é tempo suficiente para que você colete evidências internas de que uma versão diferente de si mesmo não é apenas possível,
mas já está emergindo. A pergunta que sustenta essa investigação não é se o cosmos obedece ao pensamento humano. A pergunta é mais humana e mais poderosa. O que realmente acontece quando você para de terceirizar sua mudança para fatores externos e assume responsabilidade completa pelo estado interno que habita todos os dias? Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escrevia lembretes diários para si mesmo como prática de disciplina mental. Não estava tentando dobrar o universo, estava tentando domesticar a própria mente. Séculos depois, essa ainda é a única coisa que você pode controlar completamente. A qualidade da atenção que dedica ao momento presente e a direção consciente que dá aos seus pensamentos. Quando você repete algo todos os dias por 3 semanas, não está manipulando forças cósmicas. Está fazendo algo mais prático e mais poderoso. Está finalmente dobrando a si mesmo na direção da pessoa que escolheu se tornar. E quando isso acontece, a realidade externa não tem escolha. Ela precisa se reorganizar para acomodar essa nova versão de você que agora habita o mundo.